pizza, lasanha, macarrão e até feijoada. Produtos nas prateleiras que dão água na boca. E as vantagens são grandes. O custo-benefício, o preparo fácil, uma opção atrativa para quem quer se alimentar rápido e de forma econômica. Mas não se engane, alimentos como este podem causar doenças sérias, como diabetes e hipertensão. Mas os médicos recomendam, é melhor descascar do que desembalar. Ambas são doenças associadas ao estilo de vida, diretamente relacionadas ao estilo de vida. O fator genético para as duas doenças é limitado. Existe uma predisposição familiar, sim, porém representa hoje, estatisticamente, menos do que os fatores relacionados ao estilo de vida. As pessoas hoje vivem uma vida muito parecida. Boa parte das pessoas com baixa atividade física, as pessoas com menor renda se submetem e são compelidas a uma alimentação cada vez com mais alimentos processados. E esses alimentos são muito ricos em sódio e muito ricos em carboidratos simples, o que favorece tanto ao desenvolver do desgaste dos receptores de insulina na diabetes, como favorece a obesidade, que é um fator importante para desencadear a doença, como favorece a hipertensão por causa da grande oferta de sódio. De acordo com dados da Federação Internacional de Diabetes, o Brasil é o 6º com maior incidência da doença, atrás apenas da China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. E as projeções não são positivas. As expectativas são de que em 2030 esse número chegue a 21,5 milhões. No mundo, são cerca de 537 milhões de pessoas com diabetes. Maurício é um deles. Em relação ao tratamento aqui em Brasília, eu tenho mais contato com a rede privada. Eu tenho a possibilidade de comprar os meus insumos com o próprio dinheiro, com exceção das tirinhas de glicemia que eu pego pelo SUS. A minha experiência não foi tão boa no início. Hoje, eu, como uso o sensor Freestyle Libre, está aqui no meu braço, eu tenho a possibilidade de fazer menos medições ao longo do dia, que vai em torno de 3, 4, mas antigamente, como eu utilizava, fazia 8 medições sem o sensor, isso, se fizer o cálculo, dá em torno de 240 medições ao longo do mês, e na época o posto só me fornecia 3 caixinhas de 50 cada. Então, aí, pelo cálculo, dá para ver que 3 caixinhas dariam 150 medições. Aí eu teria que comprar mais dessas caixinhas por conta própria. Para pessoas que têm condições, isso é fácil, mas pessoas que não têm essa capacidade financeira, isso vai pesar muito, porque uma caixinha por 50 custa em torno de R$100, mais ou menos. Então, em relação a isso, é uma coisa que eu não gostei na época, que você fica um pouco triste com esse tipo de situação, principalmente quando você pensa em pessoas que não têm essa possibilidade de comprar. Mas Brasília é referência quando o assunto é diabetes e hipertensão. De acordo com dados divulgados pelo Centro de Atenção à Diabetes e Hipertensão, houve uma redução de 19% de internações realizadas ao diabetes e de 24% por conta da hipertensão. Queda de 60% no número de pacientes com complicações causadas pelas doenças crônicas e menos internações nos hospitais. A população de Brasília tem uma realidade socioeconômica e cultural diferente da média nacional. Nós temos índices mais altos de instrução, médio de população, e uma renda um pouco mais alta do que a renda nacional. Nós somos a unidade da federação com a maior renda do país e com o maior IDH do país. Consequentemente, nós temos melhores índices nessas doenças que estão relacionadas ao estilo de vida. Quanto menor a renda e menor a instrução, há uma tendência maior ao consumo de alimentos altamente processados, que são os grandes gatilhos para desencadear essas doenças. E no caso do Distrito Federal, o consumo de legumes, verduras, frutas é mais alto do que a média nacional, e daí a população ter menos problema. Mas o médico Eduardo Freire Vasconcelos também comenta que há muito para ser melhorado.
nós temos algo próximo a 12% da nossa população adulta com diagnóstico de diabetes. E quando você pega a realidade global, você vê que os países de alto desenvolvimento, que já vivenciaram processos de aumento importante da diabetes na sua população, da obesidade e da hipertensão, esses países há mais de 20 anos mudaram políticas públicas e vêm alcançando resultados de diminuição da incidência. Se você pega a incidência de diabetes nos Estados Unidos, o exemplo americano é um exemplo marcante. Os Estados Unidos, até 1990 e no início dos anos 90, tinha em torno de 15% da sua população adulta diabética e tinha 25% da população com obesidade, tinha 5% da população com síndrome plurimetabólica, que é obesidade, dislipidemia, colesterol e triglicerídeo elevado, diabetes e hipertensão. E a população americana vivia um momento do grande boom da obesidade. Aí houve uma série de pressões das entidades médicas americanas, o Congresso Médico Americano mudou a legislação, alterando as verbas para as escolas públicas, colocando como um dos fatores para maior verba para a escola pública a mudança do estilo dietético e educação dietética das crianças, introdução de mais exercício físico. Houve uma mudança com sobretaxa nos alimentos altamente processados, daí essas cadeias de fast food como McDonald's, Burger King, todas elas mudaram seus cardápios. Eles não mudaram porque eles são bonzinhos, eles mudaram porque havia uma pressão da sociedade americana, havia uma pressão das entidades médicas e havia uma lei que o Congresso americano votou. Tá? Isso foi no final dos anos 90 e a partir daí eles vêm recebendo ano após ano resultados animadores com diminuição da proporção, a ponto de hoje os Estados Unidos ter menos de 10% da população com diabetes da população adulta em 20 anos. E nós estamos na contramão, nós estamos fazendo exatamente o que eles faziam nos anos 80 e 90, porque nós começamos a cada vez mais modificar nossos hábitos alimentares, ter um estilo de vida cada vez mais sedentário e quanto menor a renda, menor a oferta de alimentos ultraprocessados. Como consequência, o que nós temos hoje e teremos de perspectiva? Há uma perspectiva que em 2050, que não está tão distante de nós agora, nós sejamos o 4º país do mundo com mais diabéticos. Tá? Em números absolutos, nós seríamos o 6º, mas em 4º proporcionalmente. E nós só vamos perder para a Índia, que tem 2 bilhões de habitantes, para o Paquistão, e para a China, que são países de médio desenvolvimento, tal como o Brasil, e que vêm fazendo as mesmas coisas, mudando os seus hábitos de uma alimentação tradicional anterior, que nós brasileiros tínhamos de arroz e feijão, para uma alimentação rica em carboidratos simples, como é o caso de macarrão, biscoito.